Está começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. Eu sou a Rafa e hoje vamos falar sobre as transformações que o papel do engenheiro de dados vem sofrendo nos últimos anos, ou melhor, meses, né? Mas assim, na verdade, a discussão ela gira em torno de será se esse papel, na verdade, não morreu e a gente está aqui em negação? E para isso eu tô de preto, mais uma coisa que a gente está enterrando aqui no Entre Chaves. E para me ajudar na necrópsia da engenharia de dados, estou aqui com meu colega de bancada, Luiz. Oi, pessoal. Oi, todo mundo. Prazer estar aqui com vocês sempre. Bom, Luiz, tem uma coisa que a gente tem visto, né, com a IA em produção, é que um dos principais gargalos, né, que existem é o próprio dado em si, né, mais especificamente o pipeline de dados que leva o dado até a ponta final, esse novo consumidor que é a IA, e esse dado ele precisa estar limpo, ele precisa estar governado e principalmente confiável. Mas nos últimos anos, né, a gente tem visto um ator que tem substituído, né, o analista ali tradicional, ficava olhando para o BI, e esse ator é nada mais nada menos que os agentes. E esse novo consumidor, ele foi o principal responsável por essa mudança no papel do engenheiro de dados, de ser apenas alguém que vai mover dado de um A para B, para ser alguém que vai ter um papel crucial, na verdade, na fundação de dados, que aqui a gente está chamando de plataforma AI Ready. E é interessante a gente pensar, né, que como qualquer profissional da área de TI hoje, ele também está sendo empoderado pela IA, mas ele também, né, de uma forma meio metalinguística ali, ele também é um papel que viabiliza, né, que a IA possa ter essa finalidade. Bom, antes de mais nada, eu também sou engenheira de dados mas eu também trouxe aqui comigo 2 colegas para o debate, né, o Pedro Alonge e o Pedro Dourado, que também são engenheiros de dados aqui na DTI. Bem-vindos. Boa tarde, pessoal. Quem fala é Pedro Alonge. Estou na DTI há quase 4 anos agora. Olá pessoal, eu sou o Pedro Dourado, eu sou engenheiro de dados na DTI há 2 anos. Bom, e para alinhar o ouvinte que não é na área de dados, né, eu queria trazer um breve contexto que foi o Maxim Bushman, né, que é um engenheiro bem conhecido aí na área, trabalhando no Airflow, no Facebook, no Yahoo, e ele escreveu um artigo que muitos consideram como o manifesto da engenharia de dados, que é o The Rise of the Data Engineer. E lá nesse artigo ele conta que ele entrou no Facebook em 2011 como engenheiro de BI e ele saiu em 2013 como engenheiro de dados, né, e não por promoção ou por decisão, né. Ele fala que esse papel simplesmente surgiu de forma orgânica, porque o trabalho que eles faziam tinha sido muito além do que era o papel do BI. E esse artigo, ele também define esse papel como alguém que escreve código de pipeline de dados, cuida da modelagem, da visualização, mas também constrói infraestrutura, utiliza frameworks, serviços em nuvens, com o propósito da engenharia de dados, né. E por isso, é um papel que ele é muito mais próximo da engenharia de software do que da análise de dados. Mas eu, particularmente, eu gosto de definir o engenheiro de dados como um back-end developer que é nada mais nada menos do que um especialista em dados. E desde então esse papel a gente vê que foi evoluindo, né, com as ferramentas drag and drop, com a chegada de dados mais complexos, semi-estruturados, imagens. Muitas outras necessidades surgiram, né, além do BI, como real time, machine learning, e o papel ele foi, mudando, né, ao longo desse tempo. E agora a gente tem um pânico generalizado sobre o papel do engenheiro de dados, mas assim, quem que vai ficar obsoleto? Quem que não vai, né? E esse também é um debate aqui para nossa área. E aí eu queria entender de vocês que entraram nessa área há anos atrás, né, assim como eu, como que era o dia a dia do engenheiro de dados e o que que mudou de lá para cá, quando em 2017 o Maxine escreveu esse artigo, para hoje, quase 10 anos depois? Pois é, Rafa, eu acho que existem verdades que elas são atemporais. No caso, esse artigo de anos atrás, ele se aplica hoje em dia. O mercado ele transforma muito rápido, né? A velocidade é vertiginosa às vezes. E nesse quase 1 ano e meio que eu estou no mesmo projeto, as ferramentas elas vão, elas voltam, considerações a mais elas vêm, e a verdade ela continua sendo que não existe IA boa com dado ruim. Isso aí eu acho que é insuperável e é a razão da gente existir dentro de um contexto de uma empresa. O mercado ele demanda esse tipo de coisa, um responsável pelo dado, o dono do problema, e é para isso que a gente está lá. Mas uma coisa que não muda é a responsabilidade, né, então, as ferramentas podem mudar, o jeito que a gente trabalha muda, mas a engenharia, a qualidade, a governança continua sendo responsabilidade nossa. Então, no fim das contas, a gente pode estar programando menos, trabalhando menos, digitando código, mas a responsabilidade daquilo que está sendo criado, e é criado de uma forma mais fácil hoje, eu acho,
é nossa. Então esse é a grande questão. E relacionado a essa questão de responsabilidade, tem um agravante que a barreira técnica caiu, né. Então, por exemplo, a engenharia do Velho Testamento, lá onde você construía aquelas procedures na mão de 1000 linhas de SQL, isso não existe mais. Então, na verdade, né, isso já não existe, isso já estava obsoleto antes da IA, porque antes da IA a gente já tinha, por exemplo, o no code, né, o low code vindo, então isso já estava ficando obsoleto, mas agora com a IA, a barreira caiu 100%. Então, assim, agora todo mundo pode construir um SQL, pode construir um código em Python. E aí uma coisa que me preocupa, né, é o que é esse código de engenharia de dados, né, que a IA está gerando, porque uma IA sem supervisão, ela pode gerar full scans desnecessários. Existem questões quando está, desenvolvendo pipelines de dados que são invisíveis para a IA, como, por exemplo, se as suas partições têm data skill. Então, como é que a IA vai saber se as partições do seu dado está desbalanceada, né? Então, aí você vai terminar com lá no Spark Job lá com um worker fazendo 90% do trabalho. E as próprias alucinações em dados, que eu acho que é o ponto mais grave que vocês comentaram também brevemente sobre fazer uma engenharia de contexto ruim ali, você vai ter a sua IA alucinando, principalmente quando a gente trabalhando com números, né? Porque a IA ela tem algumas limitações. Coisas às vezes até relacionadas, por exemplo, à segurança. Você tem a base de dados em produção. E você tem uma base de dados de teste, você tem uma base de dados de desenvolvimento. Se você não tem alguém que tem o conhecimento ali realmente para julgar o que que é o quê, eu posso estar fazendo cópia de dados sensíveis e pessoais de produção, disponibilizando em dev, onde vai todo mundo ter acesso sem anonimizar, sem preocupar com são coisas básicas, tipo assim, que pra quem é engenheiro de dados como vocês, acha uma coisa tão trivial, vocês nem falam assim: "Pô, é tão automático". Se eu vou tirar dados de produção, vou jogar para dev, eu vou anonimizar, eu vou cortar, eu vou diminuir, eu tenho uma base que está ocupando 200 gigas em produção, eu não preciso de 200 gigas em dev, eu posso precisar só de um pedaço de cada tabela em dev. São coisas muito simples. E o que que acontece? O engenheiro de dados, ele vai usar IA para facilitar esse trabalho para ele, né. Então assim, hoje você não vai ficar gastando seu tempo escrevendo muito script. A IA faz isso para você. Mas quem tem um conhecimento de falar assim: "Eu preciso fazer isso, eu tenho tal tabela, eu só preciso de um pedaço dela, eu tenho essa tabela aqui, ela tem dados sensíveis e eu vou anonimizar", quem toma a decisão e manda a IA fazer é o engenheiro de dados. Se você não tiver um engenheiro de dados para mandar fazer e deixar a IA tomar a decisão por conta própria, não vai ser feito. Vira um carro sem suspensão. Sim. E aí você vai sentir o impacto e é o cliente que vai sentir o impacto, então não é muito legal. E a IA realmente ela vem evoluindo uma velocidade muito rápida, ela escreve SQL muito bem, mas eu acho que no nosso caso específico ali na empresa, o que ela não consegue fazer é exatamente o que está definindo a nossa responsabilidade, a nossa profissão, o nosso cargo, que é assinar embaixo da qualidade do dado, garantir que ele está chegando para o modelo tratado, limpo, organizado. As regras estão implementadas, Exato, exato. regras de negócio, Contexto, contexto, exato, tudo envolvido ali, né. exato. O maior erro que a gente pode ter nesse cenário é usar IA para tudo e achar que a escala a qualquer custo vale a pena. Porque esses erros silenciosos que eles vão passando no pipeline, geralmente se um fator humano não pega, a IA não consegue pegar. E isso mesmo as iterações mais recentes, mais modernas, mais capazes da IA. Até mesmo a própria questão do erro que você comentou, né, Pedro? O que é um erro? Se você chegar num nível de granularidade de código mesmo, a cada linha que tiver escrita vai estar sendo feita uma decisão ali, um trade-off. Será que isso poderia ser feito dessa forma? Será que isso poderia ser feito de uma forma de valorizar outro, seja custo, seja uma visão mais ampla, a partir de uma escolha de código mesmo? Então, essas escolhas, a partir do momento que você deixa de fazê-las, a visão do negócio não está sendo contemplada nelas, né. Então é um ponto de observação também. Eu gosto dessa discussão que vocês trouxeram sobre o que é o erro, porque assim, o pipeline funcionou, mas e aí, quanto tempo que ele gastou para fazer o processamento de dados? Será que teve data spill ali no meu job Spark? Será que teve data skill, como eu comentei? Então, vários problemas ali podem estar acontecendo que eles estão, silenciados porque o pipeline funcionou e o dado apareceu lá. Exato. E às vezes a pergunta certa não é se a query roda. Em cloud, por exemplo, você tem um custo do processamento. E é muito caro, né, um processamento de big data, um job Spark, E se tem um uma coisa que Databricks. escala, é custo. Então, pois é, às vezes você rodar um full scan, fazer um rebuild inteiro do pipeline inteiro, pode ser cortado em
uma escala decimal de esforço e tempo e custo com um olhar humano ali em cima. E ainda enfatizando sobre essa questão do erro, porque quando o erro é algo que estoura na sua frente, o banco lançou uma exceção. Você tentou fazer uma operação e deu erro. Beleza, é a coisa mais linda do mundo, porque você tá vendo, ele impediu você de fazer uma bobagem e você tá vendo o erro. Você teve o O, feedback real o ali. feedback é real. O grande problema é quando o erro é silencioso. É aquela questão, a pipe rodou, só salvou os dados todos errados, só bagunçou tudo, mas rodou, não deu erro nenhum. Entendeu? E aí, você foi dormir, saiu sexta-feira à noite, caiu a caneta, foi embora. Na hora que você chegou segunda de manhã, rodou o final de semana inteiro o seu e-commerce com alguma coisa lá que estava errado, salvando alguma coisa errada, e aí você só vai vir aquilo na segunda-feira. É uma responsabilidade essa questão da engenharia de dados, que vai muito além do que o que tá ali na cara, né. Quando o erro estoura ali na sua frente, beleza, essa parte é fácil. Né, o problema é o silencioso, é o que tá ali por baixo dos panos. Geralmente é o mais grave, porque ele só estoura na ponta quando alguém olha e o número não faz sentido. E aí, sobre isso, tem até um estudo do State of Data Quality de 2026 a Monte Carlo, que fala que 74% das vezes é o negócio que acha o erro primeiro, né. Então, qual que é o problema então? Será que os engenheiros de dados não estão preocupados, né, com a governança, com a qualidade de dados, e só tá chegando lá na ponta? O que tá acontecendo? Olha, Rafa, eu acho que ressalta a importância do cargo primeiro, então já é um cenário que eu acho que a culpa não é do profissional, acho que a culpa é da falta de processo mesmo. O debug, o olhar em cima dos dados, ele não pode ser só por fazer, só para inglês ver, assim, digamos. Você tem que ter uma atenção especial ali, o tempo todo, senão você vira vítima da estatística, igual o estudo mostrou. E eu acho que vai também esse número crescente, ele vai justamente nesse contexto nosso de facilidade de fazer, de criar códigos, de deploy, de lançar pipelines. É justamente isso, é um efeito disso. E a gente tem agora código que está sendo gerado, não validado devidamente, que acarreta em mais erros sendo identificados no negócio antes de uma validação devida na própria pipeline automatizadamente. E isso é legal você trazer, porque a gente sempre fala aqui o quanto a IA amplifica os problemas existentes. Então, se o processo está bom, a IA também vai amplificar o que é bom, mas também o que é ruim. Então, a engenharia de dados é engenharia de software. Então, tudo o que a gente fala aqui no Entre Chaves sobre isso vale para a gente também. Só que tem esse fator, né, esse agravante que a gente está também lidando com os dados que muitas vezes vão ser utilizados para tomar decisões estratégicas. E que esses dados, de alguma forma, eles estão sendo transformados por IA. Então, assim, demonstra essa importância muito maior de ter uma governança bem aplicada, ferramentas de monitoramento, não só o profissional ali durante o desenvolvimento testando, mas também ferramentas que de fato farejem, né, de forma automatizada essa qualidade de dados. Fica claro que será que a gente não está falando de uma transformação do cargo e não de uma morte? Porque observabilidade ainda é necessária, o mercado demanda isso. A nossa própria existência aqui nos nossos contextos diferentes de negócio mostra isso. Mas vamos lá, então assim, o que que mudou bem na prática mesmo, assim, de ferramentas, de habilidades necessárias na visão de vocês? Pensando em ferramentas, a gente sempre teve aí para engenharia de dados, as validações que são os testes, seja unitários, que a gente vai avaliando aí, a qualidade dos dados ao longo da pipeline até entregar uma tabela final. Só que a partir do momento que a gente tem agentes consumindo esses dados, a gente passa a ter uma necessidade de tipo diferente de avaliação, que elas passam, por exemplo, por testes que são, o eval, por exemplo, que avaliam de forma qualitativa as ações dos agentes. Então a gente passa a ter um novo nível de análise que é muito menos quantitativo, muito menos sim ou não, e passa a ser, muito mais subjetivo mesmo. E aí outros conhecimentos que são extremamente relevantes, né, quando a gente está falando da IA dentro da engenharia de dados, é você prover, esses mecanismos de consumo que fogem das estruturas convencionais de data lake, de data warehouse. Então a gente já começa a falar de bancos vetoriais, para as RAGs, né, para servir os embeddings. A gente está falando de grafos, onde a gente vai ter bases de conhecimentos que vão ser estruturadas em bancos de grafo, como os Neo4j da vida. E aí, sobre essa questão da RAG, não é trivial, né, Luiz, você desenvolver uma RAG hoje. Não, até porque quando a gente para pra pensar na função da engenharia de dados, a RAG pode ser literalmente qualquer coisa, né. A RAG
Um código-fonte, vamos supor, estou migrando um sistema legado e estou refazendo ele uma tecnologia mais nova. O código-fonte original é uma RAG. Estou mexendo com imagens, eu posso ter um banco de imagens, estou mexendo com textos, com o base de conhecimento da minha empresa, eu tenho uma Wikipédia qualquer, aquilo pode ser uma RAG. Então, o engenheiro de dados, eu acho que ele vai ter, né, que conhecer não só como lidar com texto, pensa até 10, 15 anos atrás. O foco era conhecer SQL, tabelas da banca nacional, tabelas com colunas, com linhas e acabou. Agora a gente tem vetores. Então assim, eu acho que a questão da ampliação do conhecimento do engenheiro de dados hoje, comparando com 10, 15 anos atrás, é brutal, né. Hoje o engenheiro tem que ser capaz de lidar com tipos de arquivos, formatos de dados dos mais diversos possíveis, e se você não tem uma RAG bem estruturada, que ela vai ser útil para sua IA tirar informações ali, é o famoso garbage in, garbage out. Você tem lixo na RAG, você vai receber lixo como resposta. Então assim, o engenheiro de dados hoje, ele tem que conseguir lidar com uma variedade de tipos de informação muito grande, de uma maneira efetiva, e que aquilo realmente seja útil para a minha IA utilizar. Vocês, engenheiros de dados, como é que vocês estão lidando e enxergando isso hoje? O quanto isso trouxe de complexidade e dificuldade na vida de vocês? Traz muita complexidade. Esses são os problemas que eu digo de downstream. Comparado ao pipeline, tem o pipeline, problemas de especialista técnico e os problemas ainda de cima, que a gente nem falou. Então você tem gestão de stakeholders que você tem que fazer, você tem que ver se os dados estão chegando atrasados, porque se você tem CSVs mal formados, se você tem parquês que não estão sendo emitidos por algum motivo. Então tem uma gama de atividades também que antes ela nem era tanto do engenheiro de dados, e agora ela passou a ser. Porque com o avanço da IA fazendo coisas operacionais que o engenheiro de dados não precisa preocupar mais, ele consegue, ter uma visão muito mais de negócio também, trazer essa visão, ser o dono do dado, ser alguém que a liderança vai procurar no momento de aperto, no momento que o pipeline quebra. Passar essa confiança num contexto corporativo, acho que é essencial também. Então, são coisas que se complementam. A gente falou dos aspectos técnicos do crescimento do cardápio de um engenheiro de dados, e ainda tem muito mais. Então, assim, é um cenário desafiador, mas não desanimem, assim, também, porque é muito legal, é muito recompensador quando você continua aprendendo uma coisa que você nunca ouviu falar e agora você está conseguindo mexer. Traz um pouquinho do tema que eu estava falando da adaptabilidade. O engenheiro de dados, ele não pode ficar refém de um stack, ele tem que estar sempre aberto a novas inovações, novas ferramentas. Tentar entender como que as ferramentas elas se relacionam também é uma função que eu digo que é fundamental, é core. E na verdade, é isso que vai fazer com que o engenheiro de dados não fique obsoleto e não, né, igual a gente estava quando é igual a Rafa começou comentando, né, o papel do engenheiro de dados morreu ou vai morrer, é o contrário. Se animem, porque é justamente esse aumento de complexidade que garante, assim: "Gente, não dá para ficar sem". O engenheiro de dados, tá mudando, tá evoluindo o papel, mas não é exatamente isso. Então assim, em vez do pessoal falar assim: "Não, não fico com medo", cara, fiquem felizes com isso, que desse aumento de complexidade. Pô, e vocês trouxeram aí o tema dessa ampliação de cardápio para o engenheiro de dados poder trabalhar, mas vai além disso, vai muito para a questão do volume, não só do volume de dados trabalhados, mas também de requisições lá na frente, downstream mesmo, né, de muitos mais serviços sendo criados e demandados com base nesses dados que não param de crescer. Então, é um problema que pode escalar exponencialmente mesmo, a depender da nossa implementação de qualidade ou não aí dentro desse sistema, né. E só complementando, né, além do garbage in, garbage out, ainda tem a questão de a gente já trabalhando lá, ainda ter o perigo da alucinação, pode gerar transtornos, assim, muito mais difíceis de mensurar, porque a gente não tem tanto controle do que está sendo feito. E relacionado a essa complexidade, a gente fala, né, o tempo todo que a IA amplifica os problemas. Tá amplificando os problemas e um dos problemas que foi resolvido lá na década de 90 com o surgimento do Data Warehouse, que é justamente os silos de dados, eu vejo que isso está se intensificando agora, porque existe esse conceito de shadow AI, né, que está sendo falado, porque hoje, gente, a barreira técnica realmente caiu, então todos os profissionais da sua
da sua organização, eles conseguem resolver os seus próprios problemas com IA. Aí você imagina a pessoa que não está sendo atendida pela plataforma de engenharia de dados, ou que não está sendo bem atendida, bem servida pelo SaaS, e aí começa a construir os seus próprios pipelines ali, o seu próprio Excel, o seu próprio banco Access ali, e a gente pensa que todas essas pessoas agora estão empoderadas por IA, então todas elas têm a capacidade de construir pipelines de dados. Mas isso intensifica justamente o problema que o DW resolveu lá atrás, que são silos de informação. Então agora você pode, além de todos esses problemas que a gente falou, você pode terminar com ter várias verdades espalhadas por aí, desorganização e dado para tudo que é lado ali, sem muita governança do que existe, e pior, né, você ter as suas decisões estratégicas sendo tomadas a partir disso. Ainda nisso que você trouxe, né, Rafa, de ter vários stakeholders trabalhando com eventualmente bases diferentes, de formas diferentes e às vezes tentando chegar em resultados similares, às vezes um cálculo de um número, você não tem essa garantia. Então, existem algumas ferramentas que a gente pode usar, seja por exemplo, a camada semântica mesmo, para chegar ali e falar: a partir daqui os dados são esses, sigam essa conformidade, porque caso contrário você vai ter, realmente é o caos, É o né. problema das 2 verdades, né, que como eu falei, isso já foi resolvido lá atrás, mas, antes esse problema era muito limitado, porque as pessoas dependiam muito do engenheiro de dados ali de cada área, mas hoje todo mundo pode atuar um pouquinho como engenheiro de dados, mas eu acho que isso só mostra a importância da plataforma de dados dentro de uma organização. E isso, relaciona diretamente com o que as últimas pesquisas falam, por exemplo, a State of Data com parceria da Bain, a última versão já apontou que, sim, mais de 90% dos profissionais de dados já usam IA generativa. Olhando só essa estatística, você fala: "Nó, então é uma ferramenta ou está substituindo?". Já gera essa indagação. Mas todos os forecasts futuros mostram, tipo, a expectativa de salário de um engenheiro de dados, ela vem aumentando, a demanda pelo cargo, ela vem aumentando. Então a gente tem esse paradoxo engraçado que é, todo mundo pode ser engenheiro de dados, mas o mercado está valorizando e está pagando muito bem para um engenheiro de dados bom. Então, assim, dá para existir uma realidade com tudo isso junto, envelopado? Acho que dá. Eu acho que o ponto é que eventualmente esse custo aparece, né, que é justamente quando você precisa escalar alguma coisa, quando você precisa produtizar algum pipeline, quando a auditoria bate na porta e você vê esse caos, né, e aí é onde você recorre ao engenheiro de dados para ir para uma plataforma, né, e não ter essa descentralização maluca dos pipelines. E muitas decisões de arquitetura, talvez as mais importantes, são em dizer não por uma ferramenta que ela pode estar no hype, ela pode estar em alta, mas um engenheiro de dados que tem experiência, ele vai conseguir olhar para aquilo e falar: talvez isso não vai ser aplicável para nossa realidade aqui agora". E agora uma curiosidade que eu tenho aqui, né, eu jogo a pergunta para os engenheiros de dados da mesa. O que que muda quando eu tenho a IA como consumidor de dados? Porque, assim, né, só o contexto até para quem está acompanhando a gente. Quando você está escrevendo software, quando você tem uma produção de software ali 100% autônomo, ou que seja com um grande auxílio da IA, a estrutura muda, porque aí a gente está escrevendo um software que não é para o humano ler, é para a IA ler. A IA tem que entender, a IA tem que produzir e depois a IA vai manter aquilo, vai alterar, vai evoluir. Então muda-se a forma de escrever, de uma maneira que seja otimizado para a IA interagir e lidar com aquilo. E como que funciona quando a gente fala de dados, onde na verdade eu tenho a IA como consumidora dos meus dados e não um humano? Bom, Luiz, é daí que surgem novas estruturas de consumo, né, que fogem um pouco do tradicional, que é Data Lakehouse, Data Lakes, que são os bancos, vetoriais e os bancos de grafos, né. O banco vetorial, ele armazena vetores, né, dimensionais e cada dimensão ali tem um significado semântico. Então o modelo de embed, ele consegue compreender cada um daqueles números ali dentro de um vetor e interpretar aquilo pra gente. E aí, no caso do banco de grafo, é justamente a forma como ele armazena os dados, porque ele armazena a relação entre entidades ali de forma muito mais explícita. Então a IA, ela é capaz de pegar uma entidade e criar conexões ali de vários níveis ali de relações que aquela entidade tem com várias outras informações. E também pelo caráter semi-estruturado, né, desse tipo de onde você pode armazenar textos ali dentro e transformar esses textos ali realmente em mapas mentais, que a IA vai conseguir capturar esses níveis de informação
e extrair somente o que ela precisa para responder a pergunta. Então, é justamente essas novas estruturas que surgem que o engenheiro de dados ele precisa de atualizar ali a caixinha de ferramenta, né. E até mesmo a RAG que você trouxe, né, Luiz, que envolve toda uma estratégia de chunkinização, de indexação também, para que a gente tenha um produto que seja econômico e assertivo ao mesmo tempo, porque são pilares que a gente tem que seguir aí como engenheiro de dados, né. Bom, pessoal, e sobre equipes, como é que elas estão se reorganizando com essas mudanças? Vocês estão vendo alguma mudança de papel, junção de papéis, talvez? Uma coisa que eu percebo, Rafa, é justamente assim, o cargo de engenheiro de dados acaba que eventualmente ele ainda fica um pouco distante do negócio. Acaba que seja a data science, o analytics, ainda fica muito mais próximo da tomada de decisão e muitas vezes do direcionamento de onde e para que os dados vão ser encaminhados. E você acaba tendo aí uma sobrecarga no engenheiro de dados de funções mesmo, de AI Engineer, Analytics Engineer, ML Engineer, tudo que envolve uma Os série de ferramentas. unicórnios, né, os Exato. famosos unicórnios. Exato, e mostra que é um ecossistema muito vivo, que ele está se consolidando, até mesmo a nomenclatura muda muito, você tem, às vezes, funções que têm uma interseção, por exemplo, AI Engineer com Data Engineer, com Analytics Engineer, é uma sopa de letrinhas, mas eu acho que o core ainda ele prevalece, eu acho que você tem que valorizar a sua adaptabilidade, a sua proatividade, você tem que conseguir correr atrás dos problemas e ser dono dos problemas. Eu acho que a liderança, independente da consolidação do mercado, ela vai valorizar skills que elas podem ser aplicadas para qualquer cargo. E aqui na DTI a gente fala muito da formação em T do engenheiro de dados, né, onde ele tem uma base mais geral ali de conhecimento e tem a perninha do T onde seria a sua especialização na área de engenharia. Mas eu sinto que isso está mudando, sabe, eu acho que e a IA também, ela tira um pouco essa barreira do especialista. Acaba que você precisa ter um conhecimento quase que full stack ali, mais aprofundado em mais áreas, eu pelo menos estou sentindo isso. Pelo menos, eu tive que ter muito contato com a área de ciência de dados, assim, ultimamente, e principalmente com a área de MLOps, que ficou muito mais relevante para mim do que era antes. Então, realmente, eu sinto que tem essa megazordização do engenheiro de dados, para criar esse full stack, mas eu acho que isso ainda é um pouco utópico, né. Tem até algumas pessoas nas redes sociais ali que falam que isso é o unicórnio, que o RH está procurando e que isso ainda não existe. Mas é isso, né. Então acho que encerramos por aqui. A gente entendeu que o papel do engenheiro de dados, ele não morreu, talvez esteja mudando de nome, né, para um AI Data Engineer, um Full Stack Data Engineer, mas ele ainda existe e ele, na verdade, está muito mais fundamental, né, agora com toda essa amplificação de problemas gerados por IA que estamos vendo. E essa dependência dos dados, né, então ainda não morreu. Estamos aqui. Eu tô de preto, mas estamos aqui. Então é isso, pessoal. Até a próxima e valeu pela Muito Até participação. mais, obrigado. pessoal. Valeu.